Bom, o ex-juiz federal e senador pelo Paraná, Sérgio Moro, está enfrentando um processo judicial que pode culminar na cassação do mandato dele. Para a gente falar mais, entender melhor essa ação, a gente conversa agora com o advogado criminalista, professor de Direito Constitucional, Rafael Paiva. Tudo bem, professor? Boa noite, muito obrigado pela atenção. Olá, boa noite. É um prazer poder colaborar com esse assunto aqui na Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, para situar quem nos acompanha, o ex-ministro responde por abuso de poder econômico e político. Ele teria tentado driblar a lei eleitoral na desistência em concorrer à presidência da República, que o teria levado a exceder o gasto limite de campanha e também na migração do Podemos para a União Brasil. O senhor acredita que esse processo, inclusive nessa semana ele chegou a prestar depoimento, esse processo, por causa desses motivos, é um processo legal? Exatamente. Nós temos algumas regras bem claras no processo eleitoral que são previstas numa lei, a lei das eleições. E uma das regras que são estabelecidas é de que há um limite para gastos em campanha. No caso de uma campanha para senador no Paraná, o TSE chegou à conclusão de que o valor permitido seria de 4,4 milhões de reais. E, segundo consta, o Sérgio Moro teria gasto mais de 5 milhões, alguns falam em quase 6 milhões de reais, o que teria excedido os limites permitidos para uma campanha no Senado Federal. Veja que a aparente jogada feita pelo senador foi justamente de começar uma campanha à presidência da República, onde os gastos são muito mais elevados, os gastos permitidos são mais elevados, e depois migrou no meio do caminho para uma campanha ao Senado pelo estado do Paraná, onde os gastos são menores e essas irregularidades foram detectadas, foi feita uma denúncia para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e estamos agora em vias de termos uma decisão já desse tribunal sobre a cassação ou não do Sérgio Moro. Queria que o senhor explicasse em que instância está esse processo, o que acontece a partir de agora? Bom, vamos lá. Esse processo, ele obrigatoriamente, em se tratando de um cargo de senador, ele se inicia no Tribunal Regional Eleitoral, de onde esse senador faz parte. Então, no caso, no TRE do Paraná. O TRE deve julgar essa ação agora no início de janeiro de 2024. Qualquer que seja a decisão, seja pela cassação ou pela não cassação da chapa, e é importante a gente frisar que é a chapa toda, não é apenas o Sérgio Moro, nós teremos então a possibilidade de um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o TSE, se nós formos seguir aqui a tendência de julgamento de recursos dessa espécie no TSE, deve acontecer a partir do segundo semestre de 2024. Se confirmada a cassação do senador Sérgio Moro, acontecem algumas coisas. Primeiramente, ele se torna inelegível pelo período de 8 anos, ou seja, ele não vai poder mais participar de qualquer campanha para mandato a partir de 8 anos. Outra consequência é a cassação da chapa. Então, tanto o Sérgio Moro como os seus outros 2 suplentes são cassados e abre-se uma vaga no Senado Federal. Essa vaga, isso já é uma jurisprudência do TSE, ela vai ser preenchida através de uma nova eleição. E aí a expectativa, né, se confirmando a cassação, inclusive no TSE, é que a nova eleição aconteça agora com as eleições municipais. Então, provavelmente nós teremos no estado do Paraná, além das eleições para prefeito e vereador, também para preenchimento dessa vaga aberta de senador, claro, confirmada a cassação. Doutor, uma outra dúvida. O mandato de senador é de 8 anos. Ou seja, se ele for cassado daqui a 3 anos, por exemplo, a eleição ocorre da mesma maneira, independente de ser uma eleição conjunta com a eleição municipal. E eu também queria saber se pessoalmente o senhor acredita que ele possa sim ser cassado. Bom, vamos lá. A cassação ela pode acontecer a qualquer momento, até no último dia de mandato.
não é o que se espera, porque a própria lei de eleições, ela traz um critério objetivo quando fala sobre o prazo razoável do processo. Eles falam de 1 ano. Então, por isso que a tendência agora é que até metade de 2024 a gente tem essa questão resolvida de forma definitiva no TSE. Mas, em se tratando de justiça brasileira, tudo pode acontecer. Então, vamos imaginar um cenário onde que a decisão final saia no último dia de mandato. Aí não seria viável uma nova eleição. Por quê? A própria lei de eleições, ela estabelece que se essa cassação acontecer nos últimos 6 meses de mandato, então, nos últimos 6 meses de mandato, nós teremos uma eleição indireta para essa última vaga de senador. Ou seja, a vaga não será decidida pelo povo, através do voto, através do próprio Senado Federal, numa eleição indireta. Mas assim, considerando que o mandato de senador é mais alongado, é o maior que nós temos na nossa República, a tendência é que já em 2024 a gente tenha uma resolução dessa questão e sejam feitas novas eleições. Por uma questão de economia, é importante que essa decisão aconteça até antes do pleito para o município, né? Os pleitos municipais, de vereador e prefeito, porque o próprio TSE poderia se aproveitar de toda a estrutura que é criada para essa eleição municipal para realizar no estado do Paraná novas eleições para o Senado. Mas se acontecer, por exemplo, em 2025, não tem problema. Novas eleições serão convocadas no Paraná em 2025. É claro que isso traz uma onerosidade maior para o Estado, né, para a nossa República. Sobre o que se espera desse julgamento, a grande expectativa é de que haja a cassação da chapa de Sérgio Moro por critérios bastante objetivos. É importante a gente lembrar que essa cassação, pelo menos do ponto de vista teórico, técnico, não tem nada a ver com a atuação de Sérgio Moro como juiz, né, na questão da Lava Jato, tem a ver mesmo com questões bastante técnicas de abuso de poder econômico dentro da campanha. Então, se for constatado, e o processo segue em sigilo, por isso que nós não temos muitas informações, mas se for constatado que ele excedeu os gastos permitidos de campanha, é um critério bastante objetivo. E aí a grande tendência é de que haja, sim, a cassação de Sérgio Moro agora em 2024. Perfeito. Conversamos com o criminalista, professor de Direito Constitucional, Rafael Paiva. Muito obrigado, como sempre, doutor, pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Bom final de semana. Boa noite.